E aí, galera do canal Raiz Fla 80, beleza? Chega aí na área aí, ó, dá uma bicuda no like aí, curte, compartilha, vamos trocar ideia sobre o Mengão aí, sobre as notícias e informações do Flamengo. Tem muita coisa para trazer para você ficar mais animado, porque tá todo mundo puto e bolado, né? Não, acho que é comum acordo, todo mundo aí tá puto e bolado, né? Não, pra mim ia ser uns 2-0, 3-0, o Flamengo abre as pernas aí, que nem uma mamãe, e entrega em 20 minutos o jogo pro Vasco. Pra mim, sabe qual é meu sentimento? É empate, sabor, derrota. Empate, sabor, derrota. Porque, meu irmão, caraca, bicho, como é que pode um time estar ganhando de 2-0? Logicamente, o Vasco, ele não impõe tanta ofensividade técnica, habilidade, jogadores sensacionais para em 20 minutos empatar o jogo, mas foi o que aconteceu. Tudo bem, o que o Vasco teve de tão diferente nesse negócio todo? A vontade de jogar, gente. Entendeu? Teve a vontade de querer ganhar o jogo, vontade de ganhar um ponto pelo menos, vontade de não perder pro rival mais uma vez. Então o ímpeto do Vasco fez com que ele empatasse o jogo nos 20 minutos finais, né? Então assim, lastimavelmente, né, o Flamengo parou de jogar no segundo tempo. O Flamengo no primeiro tempo até tava bem, cara. O Flamengo no primeiro tempo tava bem, cheio de energia, né, indo pra cima, né, aquele golaço do Pedro, pô, né? O Pedro também teve aquela falta que ocasionou, né, a falta dentro da área que ocasionou o pênalti. Então, assim, o Flamengo tava produzindo, cara. O Flamengo tava produzindo no segundo tempo. Mas eu acho que o segundo tempo, acho que a pilha foi acabando, aquele jogo contra o Estudiantes foi muito, como é que eu vou dizer, desgastante para alguns jogadores. Então assim, eu acho que a pilha foi acabando, o ímpeto foi acabando, acharam que já estava ganho, né? Cedeu a posse de bola. Então tudo que eu tô falando aqui são erros cometidos pelo Flamengo ontem. Entendeu? Erros cruciais que chegaram a esse fatídico 2-2, né? A gente fala fatídico porque o Flamengo tinha total chances de ganhar, né? Se o Flamengo joga com menos sapato alto, sapato desse tamanho, o salto, né? Se ele joga com um salto um pouquinho melhor, né? Mais concentrado, mais no jogo, menos sem oba-oba, eu acho que o Flamengo tinha conseguido os 3 pontos e tinha chegado mais perto do Palmeiras. Palmeiras empatou pro Santos aí, né? No 1-1, o Flamengo tinha condições de encurtar para 4 pontos, cara. 4 pontos a distância do Palmeiras, entendeu? Se o Palmeiras desse mais um vacilo e o Flamengo ganhasse, estaria mais perto ainda, né? Então assim, o Flamengo perdeu uma ótima oportunidade. Pior assim, o pior de tudo é que os jogadores do Flamengo estavam sabendo, cara, que o Palmeiras tinha empatado, não foi jogo no mesmo momento, entendeu? Então eles já foram dormir, descansar, sabendo que o Palmeiras tinha empatado. Então assim, esse era um jogo que pelo menos os jogadores tinham que se empenhar aí para trazer os 3 pontos para casa, pô. Entendeu? Realmente não foi isso que aconteceu. E aos 20 minutos, assim, nos 26 minutos, aos 50 minutos do segundo tempo, basicamente aí 20 minutos, 25 minutos, o Flamengo perdeu o jogo. Foram justamente esses 25 minutos de jogo, dos momentos finais, que o Flamengo perdeu o jogo aí, né? Então assim, a gente pode falar aí, né, do impacto do jogo. Realmente teve muita repercussão, muitos canais falando muita coisa, né, sobre Léo Jardim, sobre Leonardo Jardim, sobre os jogadores, né? Então a gente pode falar de tudo isso um pouco, né?
Eu acho que nem céu nem inferno. Eu acho que, por mais que na coletiva o Leonardo Jardim tenha assumido, né, a responsabilidade para ele, não eximo os jogadores de responsabilidade não, porque eles tinham a obrigação de ter a posse de bola, entendeu? Eu sei que a característica do Léo Jardim não é ter sempre a posse de bola, mas neste caso especificamente, como o Vasco estava atacando bastante, o Flamengo tinha a obrigação de ter a posse de bola, porque tem melhores jogadores, melhor posse de bola, e tipo assim, não exerceu essa vantagem, né? Até em termos técnicos, que o Flamengo poderia ter tido. Então, assim, os jogadores tiveram culpa também, né? E também no salto alto, que eu também acho que ocorreu, né? Então, assim, o Leonardo Jardim, né? Ele tem uma parcela de culpa por não estabelecer aquilo que foi de mais valioso, herdado pelo Felipe Luiz, né? Que é essa posse de bola, né? Então eu acho que assim, o Flamengo tinha que juntar o melhor dos dois técnicos. Posse de bola, verticalidade, né? Ofensividade e só. Hoje o Flamengo está fazendo muito mais gols, está sendo mais ofensivo, mas ele deixa a posse de bola para o outro adversário, o outro adversário vai fazer o gol uma hora, filho. Não vai ter jeito. Se eu tenho a bola, se a parte mais preciosa do jogo é a bola e eu a tenho, eu vou correr atrás para fazer gol, seja lá como for, né? E que foi o que realmente aconteceu, né? Então, assim, isso não pode acontecer, entendeu? Não pode perder a bola assim com facilidade, né? Apesar do Léo Jardim ter assumido, a gente pode citar alguns jogadores aqui que realmente tiveram um protagonismo negativo para esse jogo de ontem, né? Então, assim, Samuel Lino não jogou muito bem, entendeu? Ele poderia ter tido um raciocínio melhor, né? Poderia ter tido uma cognição melhor, né? Teve uma hora que ele ficou no meio de 4 jogadores ali do Vasco, né? Ele tentou driblar alguma coisa nesse sentido. Também ninguém acompanhou a ele, né? Os jogadores poderiam ter acompanhado o Samuel Lino nessa jogada, ninguém acompanhou. Então, assim, foi um pouco abaixo. Outro que foi bem abaixo também foi o Everton Araújo. Nossa, ele vinha fazendo jogos sensacionais, cara. Depois do Estudiantes... Não, o Estudiantes já não fez um jogo bom. Ontem também errou muito passe, muita decisão errada, né? Muita bola rifada para frente, não teve paciência, entendeu? Não sei se realmente teve um problema de bichinho aqui dentro do meu boné. Teve um problema de dificuldade, né? De jogar contra o Vasco, dificuldade essa mais psicológica do que qualquer outra coisa, porque parte técnica ele é bom na parte técnica. Então, assim, também não foi muito bem. Everton Araújo não foi muito bem. Vejo muitas pessoas condenarem o Saul, não acho, porque o Saul, além de estar voltando de lesão, tem o segundo jogo dele, né? Ele está ainda pegando ritmo, né? Porque ele não chutou ele fez o que ele achou, mas ele teve uma participação em gol, um erro. Então, assim, não é uma pessoa que estava ali na frente do time toda hora para decidir, né? Saul é um bom jogador, eu acho que ele está se adaptando, mas ele não foi o principal culpado disso tudo que aconteceu, né? Pedro, né, é o fiel da balança aí, né? Que jogou muito bem, né, não comprometeu nada, né, teve uma boa participação nos 2 gols, então assim, ele não vou nem falar, chovendo molhado, e jogou muito bem. Não teve uma participação muito boa Alexandro, Léo Ortiz também não teve uma boa participação, o primeiro gol de cabeça foi ali, Varela também não teve, então assim, eu acho que teve muitos jogadores ali que não estavam no seu melhor momento.
né? Eu até acho que isso é reflexo do jogo dos Estudiantes, porque o jogo dos Estudiantes foi muito pesado, porrada pura, entendeu? Eles enfiaram o cacete no Flamengo, não sei o quanto que eles estão debilitados, não estou passando pano não, tá? Só estou falando que existe uma probabilidade de eles estarem um pouquinho mais debilitados para esse jogo do Vasco. Não vou tirar essa possibilidade, né? Mas, de contrapartida, se você não tá muito bem, pede para sair, parceiro. Peraí, machuquei e tal. Você vê que o Plata fez maior jogaço, cara. Plata, porra, tinha que ganhar aquele prêmiozinho da Globo aí, o Pedro que ganhou, né? Pra mim, tinha que ser pro Plata, cara. Plata jogou muito, não é nem Plata, é ouro. Pô, jogou pra cacete, muito bom jogador. No dia de ontem, se destacou positivamente. Então, assim, eu acho que agora realmente botar os pingos nos is, porque virando a página, quarta-feira agora tem jogo de decisão na Libertadores, né? O grupo A tá embolado. O Flamengo tá com 7 pontos, o Estudiantes tá com 5 e Independente Medellín tá com 4. O Independente Medellín, se ganhar, vai a 7. Então, assim, vai embolar. Então, o Flamengo não pode nem pensar em perder esse jogo, que é lá em Medellín, parceiro. Entendeu? Então, não tem essa, é pedreira mesmo. Quinta-feira, só que é quinta-feira, tá, galera? Quinta-feira, 7/5, às 9h30 da noite, na Colômbia. E tem um adendo aí, 1.500 metros de altura, tá? Vai ser molinho, não. Tudo bem. Falam que a partir de 1.500 começa a sentir. Mas, porra, é altitude, filho. Tem um diferencialzinho aí. Então vai ser um jogo cascudo pro Flamengo. Apesar de que a gente enfiou o cacete neles aqui, eles vão querer revanche lá. Não vai ser fácil. O Flamengo tem que prestar atenção, ir concentrado e jogar os melhores jogadores. Se tiver melhor fisicamente, né? Mais habilitado para jogar. Então eu acho que é isso, né? Lembrando que Carrascal e Paquetá são... Carrascal é certo, Paquetá é talvez. Sejam os reforços do Flamengo para esse jogo. Cebola, provavelmente a gente não vai ver mais nem tão cedo Cebola jogando, a não ser que precise realmente, porque ele está de saída. A Arrascaeta tá fora, né? Tá se recuperando só depois da Copa. E Pulgar tá voltando aos poucos. Não sei se volta com o Independente Medellín, talvez só com o Grêmio, né? Então vamos ver aí, porque Pulgar tá fazendo falta, né? Para aquelas pessoas que acham que Everton Araújo dominar a posição, é o cara, não. Pulgar vai voltar jogando, né? Então o Flamengo, assim, tá treinando hoje, treina hoje normalmente, vai treinar na terça, né? E a terça-feira viaja para o jogo de Medellín na quarta. Qualquer coisa deve ter um coletivo lá na quarta-feira só para dar um esquenta, né? Mas essa vai ser a agenda do Flamengo até quinta-feira. E não, pera aí, gente, é quinta-feira, falei não. O Flamengo viaja e treina lá na quarta, tá? Então não é coletivo não, é treino mesmo. E pra gente encerrar, possíveis saídas do Flamengo aí, galera, eu vi lá no canal aí do amigo, no Flazoeiro, né? Que vai ter uma barca no Flamengo, né? Sabe que eu aqui realmente com a situação do Flamengo hoje em dia não concordo muito com isso, né? Aí eles dão desculpa, né? Liberar a folha, meta financeira, porra. Peraí, Flamengo, dá outra desculpa aí, fala que quer liberar os caras, porra, é melhor, entendeu? É mais honesto, né, com a torcida. Liberar o quê? Tá cheio de grana no bolso aí, tá trazendo jogador de 40 milhões de euros, para com isso, entendeu? Eu não gosto desse papo, eu aqui trago a verdade, sou raiz, então eu falo aqui o que eu acho. Cebola tudo bem, Cebola quer sair, ele vai sair, entendeu? Provavelmente no meio do ano, no final do ano, né? Léo Ortiz, né? Não foi bem contra o jogo aí, né, do Vasco, mas ele é um bom jogador. Nenhum jogador fica com boa face o tempo todo. Tem uma hora que cai, levanta. É assim, filho. Não tem jeito. Não é uma máquina, não, pô. Entendeu? Então, eu acho que o Léo Ortiz era um zagueiro que o Flamengo tinha que realmente manter. Ele quer ir pra fora. Tudo bem, mas ele faz parte do time do Flamengo, né?
Há possibilidades aí, números para ele aí, né? Apesar de que a Copa já é esse ano, então assim, o Danilo praticamente está convocado, mas ele não, mas enfim, tem que avaliar a carreira do jogador, se ele quer realmente sair ou não. No ponto de vista do jogador até agora, ele não deu sinal nenhum que quer sair. Então, eu acho que o Flamengo não deveria vendê-lo, né? O Alacian, falaram que o Alacian ontem jogou mal contra o Vasco, não concordo, o cara entrou em 44 minutos, bicho. Entrou frio, é uma sacanagem isso, mas tudo bem, né? Então, ele é um outro possível aí. E o próprio Everton Araújo, que eu já falei aqui, que ele é uma possível saída sim, porque é um ótimo jogador, um moleque bom, provavelmente deve sair no final do ano. E a farpelinha dele é muito boa, né não, galera? É isso aí. Então vamos que vamos. Notícia do Flamengo da Rede Fla 80. Um abraço para vocês. Boa semana e vamos que vamos.